paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando aqui a nossa aula, tá? Aula sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é exatamente o assunto da lição que vai ser estudado domingo. Domingo estaremos estudando a Arca da Aliança, né? E hoje eu queria falar sobre esse assunto. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança é um assunto muito importante. E nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. É muito maravilhoso porque vai estudar todo o tabernáculo, né? Todo o tabernáculo. E assim nós podemos conhecer mais profundamente essa matéria tão importante que é o tabernáculo, a Arca da Aliança. E Deus, Ele fala conosco através desses símbolos, né? A Arca da Aliança é muito importante nós estudarmos porque ela tem uma tipologia muito profunda, e eu tenho certeza que você vai ser profundamente abençoado, tá? Quando você vai conhecer tipologicamente, né, a Arca da Aliança, porque Deus mandou o povo no deserto construir não só o tabernáculo, mas essa peça tão importante que foi para a nação de Israel. Não só para a nação de Israel, mas para a tipologia bíblica, a revelação bíblica espiritual de Jesus, né? Então é o assunto da lição de domingo. Compartilhe aí para que outras pessoas, outros irmãos possam participar. Pode fazer perguntas, sim. O irmão Hector Queiroz está perguntando se pode fazer perguntas por aqui. A gente vai dar sim um espaço para perguntas, né? Porque a Arca da Aliança é muito importante você conhecer, tá? Já está aqui também o nosso irmão Everton Amaral, meu amigo Amaral. Grande abraço, Amaral. Eu preparei aqui no meu computador, né, na webcam, mas deu um problema aqui. Eu estou agora na internet aqui do celular. Mas a gente vai dar aula, né? Vai dar aula que a gente prometeu. Eu fiz umas imagens aqui que na webcam ia sair normal. Porém eu estou aqui no celular, talvez vá sair o contrário para vocês, que eu estou na câmera de frente, né? Que deu um problema aqui na internet. Mas isso acontece, glória a Deus por tudo, né? A Arca da Aliança é o nosso assunto. Compartilha aí com seus amigos, com nossos irmãos. Professor da escola dominical muitas vezes precisa conhecer mais um pouco sobre esse assunto que vai ser de domingo, o assunto da Arca da Aliança. Já pegue a sua Bíblia, pegue um papel para você anotar, tá? Para você anotar aí o que nós vamos passar para você aqui sobre a Arca da Aliança, tá? Já começa aí a abrir a sua Bíblia lá em Êxodo 25, Êxodo capítulo 25 é exatamente o texto que está na revista da escola dominical, tá? Êxodo 25, já estaremos entrando nesse assunto. Estamos só esperando mais algum irmão aí, quem sabe, que quer aprender mais a palavra de Deus, entrar conosco. Coloque seu comentário aí, tá? E na proporção que a gente for discorrendo sobre o assunto, é possível até você
fazer a pergunta sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela é um objeto que ficava no lugar santíssimo, um dos objetos muito importante, por que não dizer o mais importante, porque pelo que ela representa, pelo que ela representa. É o assunto da lição de domingo. Você, professor da escola dominical, nos abençoe com a sua presença aí, e vamos estudar, vamos juntos conhecer mais e nos preparar para dar aula da Arca da Aliança, tá? Temos aqui, portanto, Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 10, Deus manda construir a Arca da Aliança, tá? E aqui está toda a descrição da Arca da Aliança, está aqui no capítulo 25, versículo 10, tá? E você precisa ler esse texto, você que vai dar aula domingo, você precisa ler esse texto, porque ele é o básico, né, para você ver como era a composição da arca. Tudo tem aqui um significado tipológico, simbólico, e eu acredito que você vai ser abençoado nessa aula aí, para você dar a sua aula domingo pela manhã. Eu fiz umas imagens aqui, gente, mas eu estava preparando uma aula aqui na webcam, que seria normal, né? Mas aí eu estou no celular que deu problema aqui, aí possivelmente não dá para você ver, vai ficar ao contrário. Não sei se vai dar para usar as imagens agora aqui para você. Foi muito importante aqui, mas deu problema aqui, tá? Mas veja só, vamos lá. Vamos começar então a nossa aula sobre a Arca da Aliança. Primeiro, começando, abra sua Bíblia no capítulo 25 de Êxodo, versículo 10. Se você tiver com a revista da Escola Dominical também aí, mantenha sua revista aberta, tá? E acompanhe aí, porque essa lição é muito, muito boa, muito profunda. Você precisa estar preparado para essa lição. A Arca da Aliança, ela foi ordenada por Deus no deserto, né, para Moisés construir esse objeto, e está no versículo 10. Então eu vou ler aqui o versículo 10 para você, do capítulo 25 de Êxodo. Nós vamos por partes, né, para a gente compreender então a Arca da Aliança. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio, será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. Portanto, nós temos, começando aqui, a descrição da Arca da Aliança, tá? Ela tinha exatamente essas medidas, né, que corresponde 1,25 m de comprimento, 75 centímetros de largura e de altura, né? Essa era a Arca da Aliança. Eu disse para você que eu fiz umas imagens aqui, mas bora ver se vai funcionar no celular, porque deu problema, né, com a minha internet aqui na webcam. Mas a Arca da Aliança, ela era feita da seguinte maneira, de madeira de acácia. Veja aí primeira descrição do versículo 10, que diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia. Preste bastante atenção, que isso é muito importante. A arca ela feita de madeira de acácia, que era muito comum no deserto,
tá? E Deus mandou Moisés construir de 1,25 m de comprimento, 75 de largura e de altura, né? E essa arca também continua o Senhor no versículo 11: de ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Então ela era de madeira de acácia, mas ela estava coberta por ouro, por fora e por dentro, né? Eu fiz aqui uma imagem aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui no celular, né? Assim, olha aqui, né? A linha central seria a madeira de acácia, e as duas linhas laterais representa a cobertura de ouro. Ficava ouro por fora e ouro por dentro. Então nós temos aí 3 materiais, né? A madeira de acácia no centro, e ela era coberta por ouro por fora e por dentro. Isso aqui tem uma lição muito tremenda, muito profunda, porque primeiro essa arca simboliza Jesus Cristo, é tipo de Cristo, tá? O ouro representa a divindade de Cristo, a madeira representa a sua natureza humana, tá? Mas tem uma coisa interessante que eu queria falar para vocês, que também essa parte da arca, que era madeira, ouro por fora, ouro por dentro, nos dá uma visão da Trindade, da Trindade. Você vê aqui, tá ao contrário aí, porque eu preparei para dar essa aula na webcam, estou dando no celular devido à internet. O ouro por fora representa o Pai, a madeira o Filho encarnado, e o ouro por dentro o Espírito Santo, né? Que coisa tremenda, portanto, era a arca, muito profundo era a arca, e ela tinha, portanto, essa visão tipológica do Senhor Jesus Cristo. O ouro que cobria ela por fora representa o Pai, a madeira que estava dentro, entre o ouro, representa Cristo na sua natureza humana, e o ouro por dentro o Espírito Santo. E ela é símbolo, é tipo de Cristo, porque Cristo ele tinha a sua natureza divina, ele é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e também ele se fez carne e habitou entre nós. Então ele também é humano, Então começa aí a composição da arca, a descrição da arca. Ela tinha essas descrições que está aqui no versículo 25, que era exatamente feita de madeira de acácia, coberta por ouro por fora e por dentro. Representa a divindade de Cristo e a sua humanidade. Também representa a Trindade, o ouro por fora, o Pai, a madeira de acácia, Cristo na sua encarnação, e o ouro por dentro, o Espírito Santo, tá? E a descrição continua na Bíblia, Nós temos, portanto, aí essa simbologia da divindade de Cristo. Nosso Senhor, ele é divino, ele é Deus, Emanuel, Deus conosco. Ele veio ao mundo para um propósito específico, assim como aquela arca tinha um propósito específico, representava ali a presença de Deus, e era tipo de Cristo que veio ao mundo como homem, por isso a madeira de acácia, mas estava revestida de ouro, porque ele é o Deus conosco. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então essa é a simbologia da Arca da Aliança, E o versículo de número 12 continua dizendo assim:
fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca. Então veja que a arca ela tinha 4 argolas. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, né? Perceba aqui, ó. Perceba aqui, bem aqui no canto onde passa essa vara, seriam as argolas, 2 de um lado e 2 do outro. Então são 4 argolas onde passava a vara, que tem um significado tremendo, né? Por que 4? Veja que a caixa, né, representa Cristo na sua encarnação, sendo homem, mas sendo Deus, né? Agora tinha as argolas na caixa que passava a vara, como você viu aqui, vou mostrar de novo para você, ó. Passava esta vara nas argolas da caixa, tá? Passava para ser carregada pelos sacerdotes, né? Nos ombros, assim, ó. Assim, essa caixa, a arca, quando era levada, era coberta, né? Coberta, não podia ser vista, tá? Então era carregada nos ombros. Tem um significado muito importante, né? Porque as 4 argolas, o evangelho ele deve ser levado aos 4 cantos da terra. Jesus disse: serei testemunho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, né? Em Apocalipse 5:9 diz que o Cordeiro, seu sangue foi derramado, e com seu sangue ele comprou homem de toda tribo, língua, povo e nação. Então a arca sendo levado por essas 4 argolas que passava aquelas varas, colocava no ombro do sacerdote, é exatamente Cristo sendo levado aos 4 cantos da terra, até os confins da terra. Toda tribo, língua, povo e nação deve ser alcançado. E por que levado no ombro dos sacerdotes? Levado no ombro dos sacerdotes, né? É porque a arca tem que ser levado pelo povo de Deus, por mim, por você, que somos a igreja é sacerdócio real, e nós temos que levar esse Jesus, este evangelho aos 4 cantos da terra, toda tribo, língua, povo e nação, e a responsabilidade é nossa. Por isso que a arca é levada no ombro, porque a responsabilidade é nossa de levar Jesus aos 4 cantos da terra. Também essas argolas, tá, que ficava na arca para ser levada, representa os 4 evangelhos que apresenta Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então é através desses livros, desses evangelhos, que nós conhecemos Jesus, o Senhor. Então isso é muito importante você observar essa tipologia da arca, e passar para os alunos quando for domingo pela manhã. É responsabilidade nossa. Se levava nos ombros, as argolas eram colocadas, na arca. Vou mostrar mais uma vez para você, aonde passava a vara, essa argola bem aí no canto, nas extremidades, diz a Bíblia, aonde passava a vara, que os sacerdotes levantavam e colocavam nos ombros. A arca representa Jesus, na sua natureza humana, mas ele também é divino, por isso o ouro e a madeira, e é levado nos ombros, porque a responsabilidade é nossa de levar Jesus. 4 argolas, que quer dizer os 4 cantos da terra, e Jesus falou lá em Atos 1:8, sereis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Também Jesus em Apocalipse 5:9 diz que o seu sangue, ele derramou seu sangue por toda tribo, língua, povo e nação. Que coisa tremenda é você
conhecer essa parte da tipologia bíblica da Arca da Aliança, tá? Então está aí a parte, portanto, das argolas que era colocado na arca. Está no versículo 11 do capítulo 25, fala aí da argola que era colocado na Arca da Aliança para ser levado nos ombros. Também Deus mandou, tá? Você vê, observa no versículo de número versículo 17, Deus mandou construir o propiciatório. O que é o propiciatório? O propiciatório é muito interessante, porque nós temos aqui no propiciatório algumas descrições muito importantes para você observar na palavra de Deus. Êxodo capítulo 25, versículo 17. Começa aqui a descrição do propiciatório. Já falamos sobre a arca, a Arca da Aliança, as argolas, o que ela representa, as varas, o que ela representa para nós hoje. Então nós vamos agora passar para o propiciatório. O propiciatório começa no versículo 17. Versículo 17 de Êxodo 25. Deus diz assim: farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Então observe, eu vou repetir essa leitura porque é muito importante você observar. Eu queria, se você puder até grifar na sua Bíblia essa parte para você entender sobre o propiciatório. É o capítulo 25 de Êxodo, versículo 17, diz assim, farás também um propiciatório de ouro puro. Olha esse detalhe interessante que nós temos aqui sobre o propiciatório. Ele era de ouro puro. Já o propiciatório não tem madeira. Gente, tá aqui o texto, tá? Você pode ler aí o capítulo 25, versículo 17. Eu vou repetir para você. O propiciatório, que é a tampa, vou mostrar aqui olha, essa tampa aí em cima está ao contrário, porque eu estou no celular. Eu preparei aqui a aula para dar aqui na webcam, mas deu um problema aqui, tá? Aí eu tive que ir para o celular, e como está aqui na câmera de frente, aí fica o nome contrário. Mas eu quero pelo menos que você veja a imagem. O propiciatório é essa tampa aí, que ficava em cima da arca, e os querubins, essas imagens, só que essa imagem aí porque a Bíblia diz ficar na extremidade, era bem na beirinha aí de uma a outra, ficavam os querubins com as asas estendidas sobre o propiciatório, que é a tampa. Então, um detalhe importantíssimo que eu quero destacar para você é o versículo 17: farás também o propiciatório de ouro puro. Então, o propiciatório não tinha madeira. Está errado dizer que o propiciatório tinha madeira. O texto diz que era de ouro puro. A caixa, a arca não. A arca tinha madeira de acácia, e era coberta por fora de ouro e por dentro de ouro. Então, portanto, a caixa tinha madeira, representa a humanidade de Cristo e a divindade. E também representa a divindade em 3 pessoas: o ouro por fora, o Pai; a madeira, Cristo na sua encarnação; e o ouro por dentro, o Espírito Santo, tá? Essa é a caixa, tá? A caixa. Mas o propiciatório, que é a tampa, era de ouro, não tinha madeira. Quero que você pegue a sua Bíblia e confirme comigo na Bíblia, a palavra de Deus. Está no capítulo 25, versículo 17, diz assim, farás também um propiciatório de ouro puro.
ouro puro. O propiciatório era uma peça de ouro puro. Para confirmar isso aí para você, o capítulo 37 de Êxodo também fala do propiciatório, tá? O capítulo 37, versículo 6, você vai ver que era de ouro puro. Olha, 37, 6. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio era o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Também 2 querubins de ouro batidos fez nas 2 extremidades do propiciatório. Então perceba, eu vou repetir, o propiciatório era de ouro puro, tá? Ouro puro, não tinha madeira. Vou mostrar de novo para você. A tampa aí, que é o propiciatório, era de ouro puro, não tinha madeira. Os querubins também faziam uma só peça. Aqui está, né, a plataforma de ouro, e os querubins saíam dessa plataforma feito de uma só peça, tudo de ouro, tá? Tudo de ouro puro. Então o propiciatório era de ouro. Estou repetindo porque eu acho que você sabe por quê, mas está aí os textos na Bíblia, tá? Você pode anotar, você pode grifar. Êxodo 25, 17, Êxodo 37, versículo 6 também fala: farás também um propiciatório de ouro puro. Portanto, a tampa era de ouro puro, ouro puro. Esse propiciatório de ouro puro, meus amados irmãos, é tipo do trono de Deus. Exatamente simboliza o trono de Deus. Você vê que Deus mandou colocar a figura dos querubins em cada extremidade, né? Vou mostrar lá de novo. Aqui em cada extremidade tinha os querubins. Era mais na ponta aí. Eu peguei essa imagem na internet aí, mas é mais na extremidade, e as suas asas cobriam o propiciatório. Então é assim que diz o texto, olha, um querubim na extremidade de uma parte, outro na extremidade de outra parte, de uma só peça, com o propiciatório, tá? Que é a tampa. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. E estarão eles de face voltada um para o outro, né? Um para o outro. Então perceba que o propiciatório é de ouro, os querubins faziam uma só peça com o propiciatório e era de ouro, todo de ouro. Os querubins sempre estão relacionados com a glória de Deus. O propiciatório era exatamente um símbolo, um tipo do trono de Deus. Você vê que os querubins, eles sempre estão relacionados com a glória do Senhor. A gente vê isso desde lá do Éden, quando Deus expulsa Adão e Eva do Éden, para eles não comerem da árvore da vida. Deus coloca 2 querubins na entrada do Éden, no caminho para a árvore da vida, e uma espada, né? E então ali os querubins eram guardiões, porque o Éden ali era um lugar onde Deus se manifestava, era como o santíssimo lugar, e os querubins estavam ali guardando, né? Depois você percebe quando Deus mandou fazer a arca, coloca os querubins, tá? Também Ezequiel, quando ele vê o trono de Deus, na visão do capítulo 1, né? Ele vê o trono de Deus, maravilhosa aquela visão, né? E quando ele vê o trono de Deus, ele vê os querubins ali, naquela visão de Ezequiel capítulo 1, aquelas figuras que ele vê ali, é exatamente os querubins. Estão sempre relacionados com o trono de Deus. E também você vê no livro de Daniel, quando a glória de Deus sai do tabernáculo, do templo, que era o templo de Salomão, né? Ali está os querubins,
Então os querubins sempre estão relacionados com o trono e com a glória de Deus. Por isso que no propiciatório, que é a tampa toda de ouro, tinha os querubins, tá? E uma coisa interessante é você ler o Salmo 80, né? Eu quero ler esse texto aqui para mostrar o que eu estou falando para você, que os querubins sempre estão relacionados com o trono de Deus e com a glória de Deus, né? O Salmo 80, versículo 1 diz assim: dá ouvido ao pastor de Israel, tu que conduzes a José como rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins. Também o Salmo 99, só tem muito texto, né, sobre isso, mas eu quero dar só esses dois. O Salmo 99, o versículo 1 diz assim: reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado entre os querubins. Então os querubins sempre estão relacionados com o trono de Deus e a glória de Deus. Portanto, o propiciatório, onde estão os querubins, tá? Ele representa, é tipo do trono de Deus, tá, irmãos? É tipo do trono de Deus, e ele era de ouro puro. Nós vimos o texto, tá? Em Êxodo 25, 17, não tinha madeira, o propiciatório não tinha. Você pode ler o texto, Êxodo 25, 17, tá? Você vai ver que é de ouro puro. Também Êxodo 37 e versículo 6 ao 9 fala do propiciatório, e lá está dizendo que era de ouro puro, não tinha madeira na tampa. Vou mostrar de novo a figura para você, ó. Essa tampa aí, tá? Era de ouro puro, tá? Que os sacerdotes levavam, certo? Era de ouro puro. Portanto, não tinha madeira. Você pode pegar o texto na sua Bíblia, Êxodo 25, 17, está bem claro, e 37, 6, era de ouro puro, tá bom? Então, esse propiciatório representa, é tipo do trono de Deus. Então é muito interessante você observar isso, porque o propiciatório não tinha madeira, era ouro puro, tá? Estava ali os querubins, porque está relacionado com a glória de Deus. Quando Ezequiel viu o trono de Deus, ele viu os querubins. Quando João, lá em Apocalipse capítulo 4, quando João vê o trono de Deus, lá ele vê também os querubins, tá? Quando a glória de Deus sai do templo de Salomão na visão de Ezequiel, ali estão também os querubins. Por quê? Porque eles estão sempre relacionados com o trono e com a glória de Deus. E o propiciatório, que era a tampa toda de ouro com os querubins, representa o trono de Deus, tá? Por isso que diz, olha, o versículo 22, quando termina a descrição da tampa do propiciatório, o texto diz assim: ali virei a ti, e de cima do propiciatório, onde estavam os querubins, né? De cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que está sobre a arca do testemunho, falarei contigo. Veja só, que então o propiciatório é símbolo do trono de Deus. Os querubins ali, Deus disse: lá entre os querubins eu falarei contigo. Que coisa tremenda. E você sabe que a arca ficava no lugar santo do santo, que era o interior, a parte mais íntima do tabernáculo, e tanto do templo também. Você já estudou isso todo esse trimestre. O pátio, aí tinha o lugar santo, a cortina, e o lugar santo dos santos. Portanto, esse santo dos santos ficava a arca, tá? Ficava a arca da aliança, e ali Deus se manifestava. O texto diz aqui que Deus falava com Moisés de entre os querubins, lá em cima da arca, tá, irmãos? Por isso que o propiciatório é tipo do trono de Deus. Não era de madeira, eu estou repetindo aqui propositalmente, tá? Não era de madeira, o texto é bem claro que era de ouro batido, era todo de ouro.
E os próprios querubins que estavam na extremidade da arca, né, os próprios querubins, eles eram também de ouro, tá? Ali representa o trono glorioso de Deus, certo? Então isso aí era a tampa da arca, que é chamada de propiciatório. Agora, propiciatório também é interessante, porque o propiciatório ali era o local, exatamente o local aonde o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos com sangue, e ali ele fazia a expiação, ele colocava o sangue ali no propiciatório. E isso representa algo tremendo, porque Jesus, ele entrou no céu e apresentou seu sangue lá diante do trono de Deus, diante do trono de Deus, e agora ele é a propiciação pelos nossos pecados. É o que diz, eu quero ler com você 1 João, falando aqui na minha Bíblia, aqui, procura na sua Bíblia, primeira epístola de João, né? Lá é um texto muito conhecido, mas está falando que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Era exatamente essa atitude, né? Aquele texto que todos conhecem: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Que coisa tremenda, meu irmão, né? Era exatamente o que o sacerdote fazia lá dentro do Santo dos Santos. Levava o sangue do cordeiro que foi morto lá no altar, que nós já estudamos, do sacrifício, e levava lá para o Santo dos Santos sobre o propiciatório. Então Jesus entrou lá no trono de Deus, apresentou o seu sacrifício, o seu sangue, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, porque o propiciatório é tipo do trono de Deus. Coisa tremenda é a palavra do Senhor. Isso nós podemos ver lá em Hebreus capítulo 9 também. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Perceba aí, Hebreus 9, 24. Hebreus 9, 24 diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Veja que coisa linda, ele entrou no céu. Também o capítulo 4, versículo 14, eu gosto desse texto: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aí diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Perceba, portanto, que Jesus entrou lá no trono de Deus, né? Fez propiciação pelos nossos pecados, e agora o trono de Deus é um trono de graça, da manifestação da graça. Por isso que diz aqui o autor aos Hebreus, dizendo: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Isso era profetizado lá no tabernáculo, quando a arca estava no Santo dos Santos, né? E a tampa, que é o propiciatório, é tipo do trono de Deus, onde estavam os querubins. E nós lemos lá em Salmo 80, o Deus que está sentado entre os querubins. Portanto, a tampa era toda de ouro, não tinha madeira, e é tipo do trono de Deus. Isso está em Êxodo 27, só você ler com bastante atenção e mostrar lá na sua classe domingo, tá? Esse texto
é o Êxodo 25:17, também Êxodo 37:6. Diz que o propiciatório era de ouro puro, tá? Então não tinha madeira. E essa é uma lição tremenda, porque o Santo dos Santos representa o céu, aonde Jesus entrou para fazer propiciação pelos nossos pecados. Diz lá em 1 João, não só pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Que coisa tremenda, meu irmão, que maravilha. É por isso que a arca era levada nos ombros, né? Por quatro argolas que era colocado nela, aquelas varas, né? Como já mostramos aqui, eu vou mostrar de novo outra figura, olha aí, ó. Os sacerdotes levando sobre os ombros as arcas, a arca da aliança, pelas argolas e as varas, né? Representando que a arca é Jesus, o propiciatório é o trono de Deus, né? E nós temos que levar essa mensagem aos quatro cantos, por isso 4 argolas, aos 4 cantos da terra. Diz lá em Apocalipse, toda tribo, língua, povo e nação. Atos 1:8, Jesus disse, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E somos nós que temos que levar Jesus pela revelação dos 4 evangelhos que nós temos da pessoa de Jesus revelada nos 4 evangelhos a todo mundo. Que Deus possa tocar no nosso coração nesse domingo, no coração dos alunos, para a obra missionária, para a evangelização, porque a igreja é que leva nos ombros, irmãos, o evangelho que apresenta Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, trazendo a salvação, e é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelo nosso, mas de todo mundo. Então é muito tremendo aí a Arca da Aliança, o propiciatório. O propiciatório representa o trono de Deus, o propiciatório representa o trono de Deus, os querubins que estão lá diante do trono de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa demais, para a gente pensar, orar, glorificar o nome do Senhor. É motivo de dar glória, irmão, de dar glória, porque que coisa linda. O tabernáculo foi feito, Deus disse para Moisés, Moisés tem que fazer conforme o modelo que te mostrei. Deus deu um modelo, porque estava tudo planejado nesse Deus maravilhoso. Deus planejou a salvação, e o tabernáculo mostra isso, tá? O tabernáculo mostra isso. Vamos mais um pouquinho sobre o propiciatório, já falamos. Quero meus amigos aí que estão ouvindo, Deus abençoe vocês, tá? Muito boa essa lição. Tem mais um pouquinho aqui. Meu amigo Alessandro que está ouvindo, muitos outros irmãos aqui, glória a Deus, Deus abençoe. Raimundo, Edenilson Oliveira, Maria de Nazaré, glória a Deus por vocês. É uma lição maravilhosa domingo e a gente não pode perder, viu, irmãos, essa lição maravilhosa. Nós paramos aqui no propiciatório, né? O propiciatório, resumindo, propiciatório representa o trono de Deus, aonde Jesus entrou, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Agora, dentro da arca, nós temos alguns elementos, que Deus mandou colocar dentro da arca. São 3 elementos muito importantes, quero mostrar aqui para vocês, eu fiz aqui, que é as tábuas da lei, tá? Tinha também um pote de ouro com maná e a vara de Arão que floresceu. Esses foram os 4 elementos sagrados que foi composto dentro da arca. Vou mostrar aqui, mas está aqui: tábua da lei, um pote de ouro com maná dentro, tá? E a vara de Arão que floresceu. Esses 3 elementos aí era colocado dentro da arca,
E esses 3 elementos é tremendo, porque tem uma tipologia muito profunda, muito maravilhosa para gente meditar. Repetindo, os 3 elementos que eram postos dentro da arca: as tábuas da lei, um pote de ouro com o maná que o povo comeu no deserto, e a vara de Arão que floresceu. Isso aqui é muito profundo, tá? Porque esses 3 elementos, sempre na Bíblia, quando nós vemos essa figura de 3, a gente se lembra da divindade que subsiste em 3 pessoas, né? Portanto, vai ficar ao contrário, porque eu estou no meu celular aqui, né? E o nome fica contrário. Eu preparei aqui para eu dar aula na webcam, que ficaria correto, mas deu problema aqui, eu fiz no celular mesmo. Mas dá para você imaginar aí, ó: tábua da lei, pote de ouro com maná e a vara de Arão que floresceu, tá? Estão aí, portanto, os 3 elementos que estavam dentro da arca. A tábua da lei representa tipo do pai, tá? Tipo do pai. Lá em Deuteronômio 10, 3 a 5 diz que o Senhor Deus deu a lei para Moisés. O pote de ouro com o maná é tipo de Cristo. Lá em João capítulo 6, versículo 48, essa eu quero ler para você, João 6,48, Jesus falou disso, olha. João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48, João 6,48, olha o que diz, olha o que Jesus disse aqui: eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer dele, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Glória a Deus. Maravilha. Então, o pote de ouro com maná é exatamente símbolo de Jesus. Jesus disse: o vosso pai comeu maná no deserto, mas eu sou o maná, o pão que desceu do céu. Então, o segundo elemento que estava na arca, que é o pote de ouro, que representa a divindade de Cristo, e o maná, que representa Jesus, que deu o seu corpo, como ele diz aqui, ó: e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, o pote de ouro, divindade; o maná, carne, representa a carne. O pão, Jesus disse: o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então é simbólico. Glória a Deus. Tremendo, tremendo, tremendo. Eu fico muito alegre, porque é maravilhoso como a palavra de Deus ela é perfeita, né? Como Deus fez tudo com detalhes maravilhosos para revelar. Tudo isso era um mistério, né, irmãos? É um mistério. E o terceiro elemento que estava dentro da arca era a vara de Arão que floresceu. Está aí, procurei uma vara que floresce aí, ó. A vara de Arão que floresceu, que é tipo do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quando colocou a vara lá diante do Senhor, a vara de Arão deu flores e fruto de amêndoa. Está lá no texto, né, que você pode procurar em Números capítulo 17. Então era uma vara de amendoeira, e quando ela floresceu, ela também deu fruto. E a Bíblia diz lá em Gálatas 5:22, fala do fruto do Espírito. Então as tábuas representam o Pai, o pote de ouro com maná, Jesus, e a vara que floresceu e deu fruto é o Espírito Santo, que tem um fruto para produzir no coração de cada crente. Coisa tremenda, irmão. Dê um glória a Deus aí. Dê um glória a Deus. Olha, Estevão aí colocou esse texto de João, é forte, né? É perfeito, a Bíblia se encaixa, tá? Então está aí, eu vou colocar de novo para vocês os 3 elementos: Pai, Filho
e Espírito Santo, tá? São os três elementos que estavam dentro da arca, certo? Isso representa exatamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu queria também para você uma coisa muito interessante. Quero falar no final, quero deixar no final para vocês uma revelação maravilhosa sobre a Arca da Aliança. Eu vou voltar àquela imagem da arca coberta, né? Assim que os sacerdotes levavam, não podia ser vista. Representava exatamente que Cristo era o mistério de Deus, visto que a Arca da Aliança representa tipo de Cristo, porque ela tinha que ser levada coberta. Quando saía do tabernáculo, já saía coberta, ninguém via, porque exatamente era Cristo o mistério de Deus, né? Que ainda ia de ser revelado, por isso que era levado coberto, né? Paulo fala isso lá em Efésios, né? Lá em Efésios ele fala exatamente que Cristo era o mistério de Deus, Então, coisa tremenda é nós estudarmos a palavra do Senhor, e nós vemos, portanto, aí que Jesus é esse mistério que foi revelado, né? Que foi revelado para nós desde que lá do tabernáculo. Coisa tremenda. A salvação foi planejada, não foi por acaso. Deus não estava procurando como salvar, não. Tudo planejado, né? Tudo planejado. Deus colocou tudo em ordem, tá, irmãos? E está lá no tabernáculo, e a arca é uma revelação tremenda, porque era na arca que se manifestava a glória de Deus, é símbolo do trono de Deus. Portanto, esta é a lição, né? A lição de domingo, que você possa meditar muito nessa lição e ser abençoado pelo Senhor, né? Eu tenho ainda duas revelações para você sobre a arca, tremendo aqui, coisas que tem, tá? A arca foi colocada primeiramente no tabernáculo, no lugar santíssimo. Depois ela foi para o tabernáculo de Davi, também chamada tenda de Davi, para depois entrar no templo, né, de Salomão, que foi tremendo. Outra coisa tremenda é estudar sobre o templo, porque as revelações no templo são maiores. O templo de Salomão foi construído, diz a Bíblia, porque Deus mandou Davi construir. Deus deu o modelo do templo para Davi, e quando Davi, antes dele morrer, ele passou para Salomão toda essa responsabilidade, tá? E lá também tem uma revelação tremenda. Mas como a nossa lição é sobre o tabernáculo, a gente não vai falar da arca no templo, que é uma coisa tremenda, tá? Então, meus amados irmãos abençoados, está aí um pouquinho da Arca da Aliança. Deus abençoe você. Eu tenho mais uma coisa interessante a dizer sobre a Arca da Aliança, né? Nós temos três elementos que estavam dentro da arca, né? Que eu já coloquei aqui para você. O que representa tábua da lei, pote de ouro com maná e a vara que floresceu lá no episódio da rebeldia, lá, né? Deus fez a vara florescer. Isso aqui é uma lição profunda, irmãos. Aleluia. É uma lição. O Estevão está dizendo, manda essa do templo. O templo é muito profundo, Estevão. O templo seria uma outra aula, né? Muita coisa lá no templo. Mas eu queria mostrar para você que além dos três elementos que estavam dentro da arca, do lado de fora da arca ficava o livro da aliança. Olha que coisa tremenda, vou repetir. Dentro da arca estava a vara, cadê aqui de novo? Vou pegar de novo. Estava as tábuas da lei, o pote com o maná e a vara de Arão que floresceu. Tá? Isso aí, você já sabe,
O significado já falei para vocês, tipologicamente tremendo, tá? Mas do lado de fora ficava o livro da aliança, lá no guardadinho, né? Porque lembrava e é exatamente um símbolo de que a aliança que Deus faz com o homem está diante dele, ele não esquece. A aliança é perfeita. Toda aliança que Deus faz, tanto é que quando João vê o trono de Deus lá em Apocalipse, ele vê o arco, né, de Noé, da aliança que Deus fez com Noé, está lá no trono. Também o livro, a palavra de Deus está lá no céu, diz Apocalipse. E quando se colocava a arca da aliança no lugar santíssimo, do lado da arca ficava o livro da aliança, simbolizando que na presença de Deus, tá? A presença de Deus ali, a aliança que Deus faz com o homem, Deus não esquece, Deus está ali diante dele, toda aliança, né? E é maravilhoso porque a gente se lembra da nova aliança no sangue de Jesus, e essa aliança Deus jamais vai esquecer, Deus fez com a gente, né? Através do sangue de Jesus. E onde é que está isso, pastor? Anote aí, eu vou dar para você esse texto, né? Vou dar para você esse texto. Está em Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 31. Acompanhe aí na sua Bíblia, marque, vai ser uma bênção você passar isso para o seu aluno. 31, 26. 31, 26 diz assim: tomai este livro da lei. Vou ler do 25. Deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Amém? Glória a Deus. Então existia o livro, as tábuas estavam dentro, mas o livro da lei, da aliança, tem texto que diz o livro da aliança, né? Ficava do lado, diz aqui o texto, olha: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca. Por isso que lá em 1 Reis, capítulo 22, né, você se lembra daquela história que encontraram o livro da lei, né? Olha essa revelação aí, Estevão, para te pregar aí, Estevão. Isso aqui é bom, Estevão. 1 Reis, aliás, 2 Reis 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 8. Olha que diz 22:8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Zafã, e este o leu. Então o escrivão Zafã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra e tem o seu cargo a casa do Senhor. E relatou o escrivão Zafã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Zafã o leu diante do rei. Então ele achou esse livro, né? Porque o rei anterior tinha fechado a casa do Senhor, né? Mas o rei Josias abriu as portas, fez uma reforma, reparou o templo, e Ilquias, o sumo sacerdote, ele mexendo por lá, encontrou o livro da lei da casa do Senhor. Que livro é esse? Era exatamente o livro que ficava ao lado da arca da aliança. Estava lá. Amém? Glória a Deus por isso. Então está aí no versículo, esse texto está em Deuteronômio 31, 26. Deus abençoe você. Olha, tem outra coisa muito importante também para você anotar aí, passar para o seu aluno, seus alunos, tá? Existe no Antigo Testamento mais de 185 referências à Arca da Aliança. Isso mostra a importância desse objeto do tabernáculo. 185.
Ele saiu do tabernáculo de Moisés, foi para a tenda de Davi, e de lá foi para o templo de Salomão, e ali se perdeu, tá? Sumiu, não se sabe o que aconteceu, porque tinha que aparecer lá no templo de Zorobabel, que é o mesmo de Herodes. Herodes só fez uma reforma, tinha que aparecer a verdadeira arca, que é Jesus. Jesus passou 3 dias lá, mas essa aí é outra história, né? É outro assunto. Então, veja que uma coisa importante, que eu quero terminar com essa revelação importante para você. Essa revelação importante para você. O lugar santíssimo, ele media 10 côvados de altura, 10 côvados de largura e 10 côvados de comprimento. Ele era quadrado. O Santo dos Santos era quadrado, tá? Media 10 côvados de altura, 10 côvados de largura e 10 côvados de comprimento. O que quer dizer isso? Se você fizer 10 vezes 10 vezes 10, vai dar 1000. Era 1000 côvados cúbicos o lugar santíssimo. 1000 côvados cúbicos. Isso é profético. Por quê? Porque a Arca da Aliança ficava dentro desse local, a Arca da Aliança, que representa Jesus o Senhor, ficava dentro desse departamento aí chamado Santíssimo, lugar santo, tá? Ficava lá. E a Arca da Aliança representa Jesus. Agora aqui tem uma revelação tremenda. Qual é a revelação? Olha aqui o que diz a Bíblia lá em Êxodo 25, na descrição de como fazer a arca. Deus disse assim: de ouro puro a cobrirás por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro. Em cima da arca tinha uma bordadura de ouro. Tem tradução que diz uma coroa de ouro. Por quê? Porque fala de Cristo como rei. Que pode dar glória aí. E porque essa arca que representa Cristo, a bordadura de ouro que ficava na caixa, tá? Estava dentro de um lugar santíssimo que tinha 1000 côvados cúbicos. A profecia é a seguinte: 1000 representa o milênio. A coroa de ouro que revestia a arca é Cristo reinando. E quando for o milênio, não precisará mais da arca, apesar que vai ter um templo no milênio, não precisará mais da arca, porque o próprio Jesus estará reinando. Mas pastor, onde é que está isso na Bíblia? Vou mostrar para você na Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Vou mostrar para você isso na Bíblia, para a gente terminar a aula de hoje. Mostrar na Bíblia para você, está em Jeremias. Glória a Deus, né? Abra aí a sua Bíblia lá no profeta Jeremias, né? Quem é bom aí, um monte de achar aí rapidinho, Jeremias. Agora eu vou repetir, para a gente ler a revelação, vou repetir, tá? O lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, no tabernáculo, media 10 côvados de altura, 10 de largura, 10 de comprimento. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000 côvados cúbicos. Então o santuário, o Santo dos Santos, era 1000 côvados cúbicos. E a Arca da Aliança, Deus mandou fazer uma coroa sobre ela, madeira revestida de ouro, e uma bordadura de ouro, que era uma coroa representando Cristo reinando dentro do tabernáculo, que era 1000 côvados, representando 1000 anos, que é o milênio, e Cristo como rei. E quando isso acontecer, não precisará, ninguém se lembrará mais da arca, porque Jesus estará lá em pessoa reinando. E isso foi profético lá no tabernáculo de Moisés. E aonde está isso? Irmão Estevão, aonde está isso? Amaral, cadê o Amaral, rapaz? Nilo Guerreiro, onde está isso?
Vamos ler na Bíblia, glória a Deus, está em Jeremias, e eu termino com essa palavra para você, olha. Jeremias capítulo de número 3, Jeremias capítulo 3, versículo 16 em diante, olha o que diz o texto: sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Olha aí que maravilha, tá? Então nesse tempo aí não chamará mais e ninguém perguntará pela arca, porque é o Senhor que vai estar lá no seu trono. Isso foi profetizado lá no tabernáculo, quando Deus mandou colocar a coroa de ouro lá na arca, e colocar dentro do tabernáculo, que media 1000 côvados, tá? Jeremias, não é heresia, Nilo, é Jeremias. Jeremias capítulo 3, versículo 16 ao 17. Jeremias capítulo 3, 17 diz que ninguém perguntará nesse dia pela arca do Senhor, porque estará o trono de Deus lá, tá? Deus abençoe você. Está aí, a lição de domingo é tremendo. A arca da aliança é o material mais importante, ou um dos mais importantes, tá? Do tabernáculo, que exatamente representa ali o Senhor Jesus Cristo, tá? Você percebe que a Arca da Aliança ela estava ali como profecia, né? Como profecia da vinda de Cristo, da encarnação de Cristo. Ouça essa aula, dê uma boa aula. Eu vou só repetindo aqui, dizendo para você que a Arca da Aliança tipologicamente falando, é Cristo. Ela é feita de madeira de acácia, que representa a natureza humana, revestida de ouro, a natureza divina. Também representa o Pai, que é o ouro por fora, o Filho, que é a madeira, Filho Jesus encarnado, e o ouro por dentro é o Espírito Santo, né? A arca é tremenda. E a tampa da arca, que era de ouro, não tem madeira, gente, toda de ouro. Êxodo 25, 17 está lá, toda de ouro. A tampa, o propiciatório, não tem madeira, tá? Representa o trono de Deus, os querubins, porque Deus está entronizado entre os querubins. De lá Deus falava, manifestava a glória, né? E dentro da arca estava ali os 3 elementos importantes: a tábua da lei, o vaso de ouro com maná e a vara que floresceu. Representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E também do lado de fora da arca tinha o livro da lei da aliança. Deus abençoe a todos, tá, irmãos? Que você possa cada dia mais ser abençoado pelo Senhor, ser um bom professor, dê uma boa aula domingo, leve esse assunto para os alunos aí da escola dominical, que é uma bênção, e Jesus será glorificado na vida de todo mundo. Amém? Um abraço para todos, que você possa ter um sono reparador. Jeremias 3, a última referência sobre a arca, é verdade, tá? Do Antigo Testamento, o Nilo colocou aqui muito bom. No Antigo Testamento, a última referência sobre a arca no Antigo Testamento é Jeremias 3,16, dizendo que ninguém se lembrará dela, porque Jesus estará lá no trono. Deus abençoe, um abraço, que Jesus possa abençoar a sua vida poderosamente.
Glória a Deus. Vamos encerrar a nossa aula, tá, irmão? Deus abençoe você. O Estevão colocou aqui, na verdade não, Monilo, Apocalipse, mas é a última do Antigo Testamento, irmão Estevão. A última referência sobre a arca no Antigo Testamento é essa de Jeremias, tá? Claro que no Novo também tem outras referências, né? Porque ela é tão importante que lá no último livro, Apocalipse, vai falar sobre a arca. Mas é uma outra aula, Estevão. Não mexe nesse assunto agora. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por você estar aqui conosco aprendendo juntamente, todos juntos aqui aprendendo a palavra do Senhor, tá? Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e uma boa noite.